Olá, graça e paz a todos que nos acompanham. Deus abençoe a sua vida. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Talvez o seu dia não esteja lá aquelas coisas. Talvez você olhe para o lado e não tenha motivos nenhum para sorrir. Mas a verdade, essa alegria não deve vir das circunstâncias. Deve vir aqui de dentro. Dentro do peito, de dentro do coração. Onde o Espírito de Deus habita em você. Então olha lá para dentro, deixa fluir, não está nada legal por fora. Deixa o Espírito Santo preencher a sua vida, porque a nossa alegria não depende das circunstâncias. Jeremias 17:9, quando ainda um tempo não havia raio-x, a medicina não conhecia os raios da eletromagnética, mas o profeta já viu o que Deus mostrou para ele, dizendo assim, olha, enganoso é o coração e corrupto. Isso quer dizer que o seu coração, as suas emoções, nesse contexto, quando o profeta fala sobre o coração, ele está falando sobre as emoções. Então há pessoas que um dia estão lá em cima, outro dia estão lá embaixo, porque vivem no mundo das emoções. Mas você foi chamado para viver mais alto. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, não se cansam, porque o Senhor é a nossa força. Amém? Então, você tem motivos para louvar a Deus, talvez não por fora, mas dentro do seu coração, deixe a alegria de Deus invadir a sua vida. E olha só quem é que nós temos aqui hoje, que está conosco, meu amado pastor Edivaldo Francisco Miano. E a sua esposa maravilhosa está aqui com a gente, a pastora Andréia. Deus abençoe a vida deles. Pastor, amém. Obrigado. Nós estamos começando aí o nosso podcast Luz para as Nações. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva e ative os sininhos das notificações para que você possa ser o primeiro notificado. Cada vídeo que estivermos aqui, você possa ser o primeiro a assistir. E compartilhe também. Pastor, pede para ele, por favor, aí. Pede o pessoal compartilhar, assinar, ativar o sininho. Não tem dúvida, né? Se você quer ser abençoado, se você quer sempre ver uma palavra de bênção, se inscreva, participe aí e acerte a notificação aí para que você não perca nada, porque já está começando muito bem, né? Aí, ó, viu? Olha, já está começando muito bem, então eu creio que vai ser cada dia melhor, né? Eu sou só o teste aqui de todos que virão aqui, com certeza palavras abençoadas virão para cá. Então não perca nada não, se inscreva e notifique aí para que você receba todos os dias a melhor da palavra de Deus. E olha, peso pesado, porque se você não obedece como pastor, tem que obedecer como policial. Mas que bênção, pastor. Olha, na verdade nós estamos começando e eu quis chamá-lo porque nós temos uma aliança de bom tempo, né? Estamos caminhando junto e tem sido bênção para as nossas vidas. E espero que nós tenhamos sido bênção para a vida de vocês também. E para nós é um prazer, para mim, para a pastora Nath, minha esposa, é um prazer enorme ter vocês aqui, né? Abrindo esse quadro maravilhoso. E nós gostaríamos, né? O propósito desse podcast aqui, Luz para as Nações, é deixar que o Espírito de Deus traga para fora, de dentro de nós, coisas que podem inspirar as pessoas, né? A nossa trajetória de vida, contando experiências com o Senhor e coisas assim que pode tocar a vida das pessoas. E no final nós vamos orar com você também, para que Deus possa tocar a sua vida na área que você precisa. Mas eu gostaria de começar, pastor, perguntando sobre a sua trajetória, a sua infância, né? De onde o senhor veio, de qual cidade, se é paulista mesmo, é paulistano, é brasileiro? Eu sou bauruense, nasci aqui em fevereiro de 65, então eu tenho 57, é isso, meu amor? Já perdeu as contas. Ela que confirma as contas para mim lá. Ah, ela é contadora? E com 8 meses de idade, meu pai se mudou para São Paulo e eu vivi lá até os quase 15 anos. Que região lá? Na região de Santo Amaro, Capão Redondo, para ser mais exato. No ABC, é isso? Não, perto do ABC? Não, é Zona Sul. Ah, ali. Zona Sul, Santo Amaro. Uhum. E foi lá que a minha família conheceu Jesus, eu fui batizado aos 14 anos. Ah, que benção. Qual igreja? Igreja Batista do Jardim São Pedro. Olha que benção. Um abraço para todo mundo. Tem a igreja lá ainda? Tem, a igreja é firme lá, uma igreja forte lá em Jardim São Pedro, em Itapecerica da Serra. Ó, que benção.
Meu pai teve uma passagem por lá e... dá tempo de contar a história? Fique à vontade. Nós estamos aqui para te conhecer mesmo. Meu pai, uma certa noite, teve uma cólica renal muito grande mesmo. E eu me lembro, assim, eu era bem criança, eu me lembro de ver meu pai, assim, rolando no chão de dor. A minha mãe entrou em desespero e saiu na rua, acho que para buscar ajuda, não sei o que ela fez lá. E aí ela volta com 2 alemãozão grande, falando uma língua meio enrolada, um português inglesado, uma coisa assim, bem difícil de entender. Eu me lembro que eles falavam e eu e a minha irmã dávamos risada do jeito deles falarem. E eram 2 pastores batistas. Olha que bênção. De uma igreja da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que estavam fazendo missões lá, em São Paulo, lá em Itapecerica da Serra. Que coisa. E esses homens começaram a orar dentro da minha casa. A gente não tinha nenhum contato com o evangelho, não tinha nenhuma... Eu nunca tinha ido numa igreja evangélica, nunca tinha ouvido um hino, nunca tinha lido a Bíblia, nada, não tive nenhum contato. Mas aí aqueles homens começaram a orar lá na casa do meu pai. E aí meu pai foi se acalmando, a dor foi diminuindo. Aí eles foram embora. No outro dia meu pai foi fazer xixi e a pedra caiu. Que coisa, glória a Deus, que bênção, hein? Aí na próxima semana nós estávamos na igreja. Olha aí. Com acho que mais uma semana a gente ergueu a mão, porque era o costume da época, né? Sim, que maravilha. Isso é quer... evangelismo sobrenatural mesmo, né? Que maravilha. E aí a gente se batizou e aí eu vim meu pai voltou para o interior e nós voltamos para Bauru. Você não lembra o nome deles, nada? Pastor Larry Jim Bell. Larry Jim Bell. Teve contato com ele depois? Nunca mais tivemos. Olha aí, pastor Larry Jim Bell deve estar na glória já, não? Ah, ele já era... já era uma certa idade? Acredito que sim. Nem sabe que o seu trabalho... Olha aí, tem um pastor aqui hoje, uma igreja, né? Você tem filhos e netos espirituais, nem sabe, né? Nem que sabe, coisa, que maravilha. E aí é isso aí, essa é a trajetória aí. Na Igreja Batista, né? E desde então sempre foi da Igreja Batista? Sempre. Tem aquela desviada, né? Na adolescência, não? É. Jovem. Tudo. Foi muito longe, pastor? Não, não. Um pouco, viu? Eu acho que eu fui um pouco longe. Mas já estava fisgado pelo Evangelho, né? Eu gosto de dizer que o Evangelho, ele nos conquista de verdade. Amém. A gente pode tentar fugir, pode tentar ir embora, mas uma hora... você se lembra daquilo que está no teu coração, daquilo que foi plantado no teu coração e você vai voltar, né? Assim como eu creio que talvez esse testemunho aqui pode animar alguém aí que está, em nome de Jesus, que está que nem eu, que um dia saiu da presença e volta, e quando voltar definitivamente. E voltou assim com que idade? Eu voltei quando eu me casei, né? Depois, então, eu acho. Então... Deus usou a outra agora para... Deus usou a pastora André, agora você volta. Mas nós ficamos longe um tempo ainda juntos, mas ainda longe, né, do caminhos. Aí, aos poucos fomos sentindo falta e aí Deus nos trouxe de volta. Nessa época o pastor já estava na polícia, já estava na polícia. Entrou com que idade na polícia? Eu entrei na polícia com 22 anos. Com 22 anos. E ficou 28 anos, é isso? Fiquei 28 anos. 28 anos de polícia. Mais ou menos, tem mais quanto tempo de casada? 34 anos. 34, olha, quase tanto tempo quanto na polícia, né? Um pouquinho mais. Passou um pouco. E aí depois que voltou para os caminhos do Senhor, voltou firme já na Batista, na mesma igreja Batista, não? Isso, nós voltamos numa igreja Batista. A pastora Andréia já tinha, ela voltou primeiro, né, assim, e aí ela, um dia, a gente resolveu que queria procurar uma igreja, tudo. Tem uma história no meio aí, mas aí vai ficar muito longo. Não, pode contar, a gente tem tempo. Pode contar. Nós estamos aqui para saber tudo. Oh, meu Deus do céu. É outra história muito louca, né? Eu sonhei, tive um sonho, e nesse sonho eu estava trabalhando com meu parceiro de viatura na época, na região do Jardim Godói ali.
para você ter uma ideia ali, onde fica a faculdade de Anhanguera, ali, aquela região ali. E no meu sonho, eu via a cidade, de lá a gente consegue enxergar bem a cidade, assim, o centro. E eu via fogo subindo, fumaça, um monte de barulho. E aí nós ficamos meio assim, sem saber o que fazer, eu e meu parceiro no sonho. Olha o que você está fazendo eu contar aqui. Aí eu olhava para as pessoas e eu via sair do lado do ombro, assim, do braço, como se fosse uma asinha de pombo. E a asinha abria assim, e quando abria, a pessoa subia. E aí, na hora, assim, no sonho, dentro do sonho, eu entendi o que estava acontecendo. E o meu parceiro perguntou, o que está acontecendo? Aí eu falei para ele, olha, Jesus voltou. E aí, eu olhava para mim, eu tinha asinha, mas a asinha ficava colada aqui, ela não abria. Aí, você já puxou, quem já puxou uma asa de passarinho, de pintinho, sabe que você puxa, quando solta ela volta. Eu fazia isso com a minha, e eu soltava, ela voltava e colava. E aí eu percebi que eu tinha ficado. Nisso eu acordei assim, num desespero, um desespero muito grande. Então assim, não foi um sonho, foi algo muito real, muito forte para mim. E aí, a primeira coisa que eu falei para ela assim, nós precisamos voltar para a igreja. Oh, glória a Deus. Né? Os caminhos, os meios que Deus utiliza para nos acordar, né? Desperta tu que dormes. Talvez esse testemunho que o pastor está contando sirva para despertar você, que está levando uma vida mais ou menos. Tem algumas pessoas que até firme na igreja, mas longe da graça de Deus. E você sabe que existe alguma coisa tem que você precisa mas ela não tratar abre, com né? Deus. Tem aquela asinha, mas não sobe, não voa. Não está como águia, né? Está como um pintinho mesmo. Recém, né? Então, talvez isso sirva de ajuda para você voltar para os caminhos do Senhor, para você se apegar firme com o Senhor. E isso é interessante, pastor, que a gente sonha, né? O ser humano sonha. E às vezes você sonha e muitas vezes você sonha e acorda e não lembra muito bem do sonho. Você sabe que sonhou alguma coisa assim, é interessante, mas você não lembra. Mas eu creio, pela experiência minha e de muitos irmãos, como esse testemunho, que muitos sonhos, tem sonho que você acorda no meio da noite, né, com aquela sensação, né, o sonho está claro para você, não tem nem que interpretar, você sabe, né? Geralmente esses sonhos que despertam, que você não esquece, que incomoda você, muitas vezes é Deus, né, utilizando de sonho para falar com você, né? Aí depois disso foi... Aí retomamos a caminhada, né, e ficamos um bom tempo na Igreja Batista do Jardim Redentor. Perto aqui. E aí, mais para frente fomos até a Igreja do Avivamento Pleno, onde ficamos lá e onde fomos ordenados pastores. Olha que bênção. Então, assim... Que ano que o pastor foi ordenado? Ajuda aí. Eu Faz muito tempo. Eu sou ruim com datas, mas pelo menos uns 10 anos, eu acho. Uns 10 anos. Pelo menos uns 10 anos. Como que se deu? Porque nos bastidores nós estávamos conversando que o pastor começou a fazer um seminário, né? Há um tempo atrás, Batista, Sim. né? Então já tinha um anseio de entrar para o ministério ou como é que foi isso? Então, na verdade, é assim, né? Rapaz, tem muita história para contar. De repente a gente faz outro podcast, a gente faz a parte 2, né? Senta que lá vem a história. Não, na verdade, a nossa história de pastores, assim, eu nunca me senti chamado a ser pastor de uma igreja. Eu sempre gostei de ajudar pessoas, né? Foi algo que sempre teve no nosso coração. Amém, é verdade. Né? Um trabalho social, a gente sempre fez trabalho social. Era o que queimava sempre no nosso coração. Mas o nosso pastor, né, o Luiz Carlos Vale, na época, ele precisava levantar os seus pastores e entre os seus líderes lá, e ele achou por bem que nós seríamos pastores. Você foi um dos 12, né? No modelo dos 12, né? Isso.
E aí nós fomos ordenados pastores e continuamos como se fosse com a nossa igreja, né? Auxiliando dentro da igreja. A igreja ela era subdividida, né, em grupos. Nós tínhamos um grupo chamado Adonai. E daí vem o nome da igreja, então, Adonai. Aí, cada um dos grupos tinha um nome? Cada um dos grupos tinha um nome. E o nosso grupo chamava Adonai. Então, nós tínhamos ali em torno de 60, 80 pessoas que a gente discipulava ali, que nós cuidávamos. Mas era muito cômodo, né? Porque assim, deu um probleminha, você joga pra cima. Passa pra frente. Então assim, é muito gostoso ser pastor num lugar que você tem um pastor acima de você. Sim. Né? E aí, você só participa da coisa boa, que é ganhar as pessoas e trazer pra igreja e discipular, né? Mas aí, um belo dia eu tô em casa e um amigo me ligou e falou assim, olha, tem uma igreja com muito poucas pessoas. Essa igreja, o pastor está muito doente, está internado e não tem ninguém para pregar lá. Você não quer ir lá pregar nessa igreja? A igreja chamava-se Igreja Batista Cristo Salva. Igreja Batista Cristo Salva. Pastor Marcos, eu vou lembrar já. E aí, eu fui ministrar nessa igreja. Não conhecia o pastor? Não conhecia ele. Ele estava internado no Albert Einstein, em São Paulo. Nem conheceu então quase? Conheci muito Conheceu pouco. Um pouco, né? E aí, fui lá ministrar, no final vi, assim, tinha umas 8 pessoas, 10 pessoas. E aí liguei pro Eduardo. Eduardo é o nosso... músico, né? Multi-instrumentista, Eduardo. Eduardo é um fenômeno. Eduardo é multitarefa. Que bênção. Aí eu liguei, Du, vem me ajudar aqui. Aí o Edu terminou lá na igreja, correu lá, veio me ajudar, fizemos o culto. E quando terminou o culto, eu fiquei tocado pelas pessoas ali. E eu falei, quem que vem semana que vem? Aí eles falaram, não tem ninguém pra vir, não. Eu falei, vocês querem que eu volte? Se você quiser voltar, tá bom, volta, não sei o quê. Aí eu fui, conversei com o pastor Vale e falei, pastor, tá acontecendo isso, o pastor lá tá doente. Ele falou assim, olha, fica lá e ajuda eles enquanto precisar. Aí fizemos, acho que mais 3, 4 cultos, né? E o pastor continuou internado, certo? Pastor internado. Aí num domingo, o que hoje é tesoureiro da nossa igreja, né, o Ananias. O Ananias. O Ananias me ligou e falou assim, olha, o pastor vai na igreja hoje. Eu falei, então eu tô de folga, né, então eu não preciso mais ir. Ele falou, não, ele falou que é pro senhor ir pregar lá, mas ele vai, mas ele não vai. Eu imaginava assim, pastor Marcos Delgado. E eu tenho essa dificuldade, viu, de lembrar as coisas. Eu queria ser como você, que consegue citar o versículo e falar a referência. Se eu começar a falar as referências, eu troco tudo aqui. Eu preciso estar com a Bíblia aberta. E aí nós fomos para o culto, e aí eu imaginava que o pastor ia lá, né, para assumir a igreja. Tudo. Sim, mas é o último dia que eu vou, né? Vou entregar para ele de volta. Aí cheguei lá, chegou carregado por 2 pessoas, ele tinha hepatite C, muito grave, 10 anos lutando com ela. E aí fizemos o culto, tudo, e no final do culto ele pediu a palavra, me chamou lá na frente, junto com a minha esposa, e pôs a mão na minha cabeça e falou, olha, a partir de hoje você é o pastor dessa igreja, quando eu voltar eu quero ser seu auxiliar. Eu falei, não é assim não, eu tenho ministério em outro lugar. E foi bem dessa forma, assim, bem os caminhos de Deus, não? Muito doido. Aí, isso foi num domingo, e Deus tocou realmente no coração para que a gente ficasse com aquele ministério, né, trabalhando junto com ele lá. Aí no domingo, na segunda a gente tinha uma reunião com o pastor Vale. E não tem um jeito bonito de você falar essas coisas, né? Você tem que chegar e falar, pastor, olha,
aconteceu isso, isso e isso. Mesmo porque você era um dos 12, né? É, E na visão celular, 12 é o número fechado, né? Se falhar um, já fica um buraco ali, né? Então ele confiava na sua liderança ali junto com ele, né? sim. E aí, eu falei, não tem um jeito bonito de falar isso, né? Eu sentei, como nós estamos aqui, assim, bem de frente, e eu falei, pastor, aconteceu isso, isso e isso, e eu tô tocado aí, se o senhor me liberar, né? Aí eu me lembro como se fosse hoje, ele falou assim pra mim, olha, eu tava orando hoje à tarde, e Deus falou que você ia pedir pra ir embora, Olha e era só. pra eu liberar você. Que coisa, né? E ainda falou mais, e quem quiser ir com você, pode ir com Não, você. esse é outro milagre. Que pastor nenhum quer perder outro pastor ainda, né? Quer dizer, não é um membro qualquer, né? Não é alguém irrelevante, talvez, né? Alguém que não agregue, mas já é alguém de confiança. E além de liberar, ainda libera quem quiser ir junto. Isso é obra de Deus. Né? Pra gente que está no meio dos pastores, a gente sabe o quanto isso é um milagre mesmo, né? Um milagre de Deus. E aí nós fizemos a junção dos nomes, né? Que era Igreja Batista Cristo Salva, nós tiramos o Cristo Salva, né? Cristo continua salvando, mas não deixou de salvar. Né? Mas não está mais no nome da igreja. E colocamos o nome Adonai, que era o nome do nosso grupo lá na igreja. Aí lá vem o sangue batista de novo, né? Ressurgindo. Né? O sangue batista ressurge junto com a Adonai, a Igreja Batista Adonai nos dias de hoje. Então, Adonai é o Senhor como dono, né? O Senhor que é o dono de todas as coisas. Amém. Então, a Igreja Batista, onde o Senhor é o dono, e nós estamos lá na frente, lá. Fizemos 7 anos de ministério lá agora, esse mês de julho. O teu aniversário, que benção. Fizemos o aniversário lá e estamos aí, tocando. Que benção, né? Os caminhos do Senhor, bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Né? Às vezes, os nossos planos, eu vou me aposentar da polícia, né? Vou ficar sossegado. Tem um pastor para cuidar das coisas. Levanta e anda, porque não é aqui o vosso descanso, não é o que o Senhor disse para Elias, né? O seu descanso não é aqui, não tem mais... Agora, enquanto você vai descansar, agora vai carregar pedra, carregar um monte de gente. Mas você sabe que eu vou dar se eu puder dar um conselho, né, para quem estiver nos assistindo, eu diria assim, ó, cuidado com o que você fala para Deus, porque Ele ouve. Eu me lembro que várias vezes eu orei ao Senhor assim, Senhor, quando eu quero ser mais útil na Tua obra, ainda no avivamento pleno. Eu quero ser mais útil na Tua obra. Então, quando eu me aposentar, eu quero que o Senhor me use mais. Eu quero que o Senhor... Ele não me deu nem 6 meses de descanso, né? É interessante que, às vezes, nós fazemos orações e esquecemos delas, né? Mas Deus não se esquece, né? Porque a mente humana, ela tem uma facilidade muito grande para se dispersar, distrair, né? Então, às vezes, no momento de contrição, você faz uma oração ali de verdade. Mas acontece tantas outras coisas depois que você acaba esquecendo daquela oração. Mas Deus faz você lembrar da oração e Ele ouve, né? Ele ouve e Ele vai responder, né? Isso é importante. Ele né? falou, bom, agora você está de folga, então vamos para lá. Que é interessante que muitas vezes, até mesmo quando nós oramos, Senhor, levanta obreiros, você tem que estar preparado porque você pode ser a resposta da sua própria oração. Né? Então, nesse momento de oração, de dedicação ao Senhor, cuidado com o que você ora. Porque até quando a gente não ora, né, como é o caso de não orar para ser pastor de igreja, é os planos de Deus, né, eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, e de repente aparece o plano, que não era teu plano, né, inicialmente não era o plano, mas eis que o Senhor faz acontecer, e aí você se vê pastor, né, de um grupo, agora não tem mais ninguém para jogar para cima, só para Deus agora, né, ou é o socorro de Deus. Pastor, então podemos dizer assim que, fora o tempo que você continuou como pastor, era pastor lá, auxiliar lá com o apóstolo Vale, podemos considerar que você tem 7 anos de pastorado, assim, hard mesmo, duro, né? Sim. E todo mundo sabe que o trabalho do pastor não se resume a sentar num gabinete, né, ou ir lá pregar no domingo, né? Não se resume a isso, né? Se fosse isso, ia ser uma maravilha, né? Sim. Na verdade, é muito mais do que isso, né? Tem os momentos de lutas, de provações,
E tem os momentos de glória também, né? Você vê respostas às orações, você vê o seu trabalho, né? Às vezes tem pessoa que dá tanta dor de cabeça, mas se levanta e fala, glória a Deus, valeu a pena. Como uma mulher grávida, né? Aquela dor de parto, né? Se arrependendo de ter engravidado até que nasce o bebê, né? Esquece, a Bíblia diz que ela esquece daquela dor porque agora tem a alegria de ter um filho. Então, nesse tempo de pastorado, nesses anos de pastorado, tem alguma experiência assim que marcou a vida do pastor como pastor? Que o pastor gostaria de compartilhar com a gente? Ó, uma tal pessoa, uma libertação, uma conversão assim que inusitada, alguma coisa que marcou o ministério do pastor nesse tempo? Tiveram várias, né? Imagino. Várias, assim, situações muito boas. Mas eu gosto muito de me lembrar da Dona Dina. Dona Dina. Dona Dina, nós tivemos um projeto chamado Lar de Paz, que a gente já praticava lá no Avivamento e nós trouxemos quando nós viemos para o nosso ministério. O Lar de Paz, ele consiste são 8 reuniões, não sei se conhece, está familiarizado com ele? Não, não famoso, conheço. É famoso. E são 8 reuniões que acontecem na casa de alguém. E qual que é a ideia? A ideia é que você ministre durante 8 semanas. A primeira não é bem uma ministração, é mais uma apresentação, tudo, mas considera-se como 8. E aí, no final das 8, a gente espera que a família esteja tão envolvida a ponto que ela queira abrir uma reunião fixa na casa dela. Que maravilha. E assim, é algo assim, tremendo. Então a Dona Dina era uma senhora bem de idade, né? Já está na glória, né? Já faleceu. E quando a gente conheceu ela é mãe do Paulinho, da igreja. Paulinho Motos? Isso, Paulinho, certo. Mãe do Paulinho, mãe do Alain, né? E aí nós fomos lá na Dona Dina, lá, e assim, uma senhora muito religiosa, tinha uma estátua de uma santa grande, assim, do lado da TV, sentei aqui e lembrei agora, né, do lado da TV, e aí a Dona Dina, a gente começou as ministrações, são muito fortes, assim, e tem um momento, né, dessas reuniões que você pergunta para a pessoa, o que a senhora espera de Deus, que Deus faça? E aí ela falou assim, eu queria tanto poder ajudar meus filhos com um dinheirinho. E eu tenho também um filho que está sumido, que eu não sei onde está, quando chove eu fico preocupada, porque eu não sei se ele está coberto, quando faz frio... Desespero das mães, né? E ela pediu uma porção de coisas, assim, nós oramos ali. E aí, passados uns dias, acho que foi antes de terminar, né, o Lar de Paz. Antes de terminar o Lar de Paz, a Dona Dina tinha se livrado da idolatria dela, né? E por conta própria, nunca pedimos para ela mexer nada disso. E ela falou assim, olha, bateu um advogado aqui, né? Com esse mundo de golpes, né, que a gente vê todo mundo dando golpes, né? Ela falou, bateu um advogado aqui e disse que eu tenho um dinheiro do INSS para receber. Eu falei, puxa, mas eu nunca vi o INSS bater na porta de alguém ninguém para falar que você tem dinheiro para receber, ele Sim. veio te cobrar, né? Olha os milagres do Senhor. E aí ela recebeu um bom dinheiro. Que coisa. Ajudou os filhos, reformou a casinha dela, mexeu na casinha dela. E aí um belo dia, o filho dela bate na porta. Olha só. Volta para casa. Eu fui com o Paulinho procurar ele na linha, na estação. Nós fomos andar atrás do irmão dele, né? E aí a família inteira, nós ficamos amigos da família inteira. Tinha o Alain, né, que corria da gente lá, né, ficava meio de longe lá, e hoje o Alain está com a gente na igreja, a família. Então, assim, é algo assim que foi muito de Deus essa ida na casa dela, assim, e ver o que Deus fez, né, numa senhora de idade, doente já, né, bem avançada na idade, mas que conseguiu ver, né, Deus preservou ela até que ela visse
as coisas boas acontecendo na vida dela. Que bênção, né? Então esse é um fato assim, bem marcante assim, de tantos outros que a gente viveu. Só quem vive mesmo sabe, né, mensurar esses milagres, né? E de fato são coisas assim que não acontecem, né? Não acontece todo dia, né? E é interessante a questão da causa e efeito, né? A oração precedida por essas coisas, né? Parece que não tem como desassociar uma coisa da outra, né? O lar de paz começando ali na ministração, e anos que ela vivia nessa situação, né, de sofrimento, de angústia, nada tinha acontecido, até que uma ação começa, de pessoas de Deus começam a orar, começam a buscar, interceder, e logo começa a acontecer as coisas. Então não tem como desassociar uma coisa da outra, né? São respostas mesmo de orações, que milagres que o Senhor opera, né? Pastor, eu sei que uma vez, esses dias atrás, eu escutei o pastor falando sobre fui fazer uma libertação, acho que no domingo à tarde, né? Uma pessoa possessa, né? O pastor tem alguma experiência assim marcante nessa questão de libertação? Eu acho que quem tem mais experiência com isso é a pastora Andréia. Né? Nós vamos entrevistar a Andréia uma hora dessa aqui. Olha, queremos ouvir. Você vai ter muita história. Eu sou mais comedido, eu acho. Eu acho que eu gosto de ver Deus agindo através da lavagem. Sem manifestar, né? Mas eu já vivi experiências assim, já vivi experiências assim tremendas, né? Principalmente no tempo em que eu ainda era policial da ativa, né? Muitas ocorrências assim, eu ia orando e falando, Senhor, vai na frente, porque... E aí chegava lá, o Espírito Santo agia e acontecia o melhor para todo mundo, né? Tem várias histórias desse tipo, né? Uma de um homem que estava quebrando tudo na casa dele, e aí falaram pelo rádio, olha, foi 2 viaturas esses dias aí, não conseguiu pegar ele. E aí o SAMU disse que não ia entrar se não tivesse polícia junto. E aí eu fui pra lá e cheguei lá, ele deitado numa cama, e eu falei pra ele assim, você precisa ir pro hospital. Aí ele falou assim, eu não vou. Não, você precisa ir, você vai pro hospital. Né? E aí ele olhou bem pra mim assim, você espera eu pôr uma camisa? Espero. Foi lá, pôs uma camisa, entrou sozinho, sentou, e ninguém precisou fazer força. Olha que benção. E era alguém que estava assim arrebentando tudo. Eu acredito, pastor, que a melhor libertação é aquela que nem precisa se manifestar, né? Verdade, Embora muitas vezes aconteça, né? Até mesmo no Ministério dos Apóstolos de Jesus, muitas manifestações, mas eu creio que nós todos já presenciamos pessoas totalmente oprimidas, que se você talvez colocasse a mão, manifestaria, né? Mas você foi costurando, ministrando a palavra, até que você viu a pessoa foi liberta, o demônio saiu, sem alarde, às vezes sem mesmo humilhar a pessoa, né? Sem envergonhar a pessoa. E a pessoa foi... Talvez muita gente está ouvindo aí e fala, eu realmente era encapetado mesmo, mas nunca manifestou, né? Nunca teve essas convulsões, né? Perdeu o sentido, essas coisas. Mas você percebe que você foi sendo liberto pela palavra, transformado, e hoje é uma bênção, né? Agora, interessante que nesse trabalho, né, policial, muitas vezes acaba encontrando, né, com pessoas possessas mesmo, né? Sim. Não é caso de SAMU, né? É caso de chamar um pastor mesmo, chamar alguém com autoridade e botar o demônio para correr, né? Agora, voltando um pouco, pastor, porque esse trabalho policial, imagino a pastora Andréia, né? Eu não sei se a mulher do policial acaba acostumando. Embora Bauru não seja uma São Paulo, né, uma capital problemática, mas imagino que o pastor deva ter encontrado muitas situações de risco, né, situações assim próximas da morte, coisas assim que mais complicadas. Tem alguma situação assim? Eu já liguei muito para ela chorando e pedindo para ela, ora por mim, me ajuda aí. Muitas vezes aconteceu isso, situações assim terríveis, né? E que você precisa ter alguém que te ama ali, que vai interceder por você
É, porque a gente sempre imagina que o policial é durão, né? O policial pode falar o que quiser pra ele, chamar pra briga, mas existe um, Mas tem que ter existe um coração. tem que ter um colo pra chorar. É. Tem, né? Não pode chorar na hora ali, né? Na rua ali, não pode. Chega tem em que ser casa. durão, né? Mas houve uma vez em que uma pessoa psicótica e sob efeito de droga começou a bater numa viatura na estrada e tirou essa viatura da estrada e morreram 2 amigos nossos. Que coisa. E eu fui o primeiro a chegar e aí a gente encontrou eles lá naquela situação difícil. Aí montamos todo o esquema de liberação de vias para poder socorrer o mais rápido possível. Coração dilacerado, as emoções... Então na hora lá eu cheguei com a poeira levantada ainda, fui um dos primeiros a chegar e tendo que tomar providências de comandante, né, de quem estava na frente lá. E então assim, na hora você fica firme ali, mas mas depois eu liguei para ela e falei, olha, ora por mim, que eu tô muito ruim e é algo que eu senti muito, né? 2 pessoas que eu convivi durante muito tempo e perderam a vida ali por conta de um psicótico, né? E é interessante que esses são os casos mais complicados, né? Alguém alterado quimicamente que não responde por si, né? É uma besta selvagem, né? Uma fera selvagem que não tem controle, né? Porque se às vezes um cara nervoso você consegue, né? Relevar. Um cara endemoniado, você, em nome de Jesus, você manda ele parar, um demônio sair. Agora uma pessoa dessa alterada, é interessante que o apóstolo Paulo, ele nunca diz assim, olha, orem por mim para que eu seja livre de Satanás. É porque o diabo resistiu ao diabo, ele fugirá de vós, né? O cara mais feio que ele tiver tem que obedecer em nome de Jesus. Mas ele falava assim, olha, orem para que o Senhor me livre dos homens maus. Porque tem homem que parece que o diabo está pedindo, por favor, me tira desse corpo, porque é muito, né? É pior do que o diabo, né? Diríamos assim. Mas imagino que o pastor viveu tensões assim muito severas, né? E a pastora deu graças a Deus quando ele se aposentou. Então, aleluia, tá longe. Agora é só a igreja. Ela fala, agora volta a polícia, por favor. Fica muito em casa. É mais fácil lidar com os bandidos do que muitas vezes com o pessoal da igreja, né? Porque tem os problemas, né, pastor? Tem as dificuldades, né? O pastor já chorou por causa da igreja? Ah, muito. Muitas vezes, né? Muitas vezes só Deus que sabe, né, pastor? E é interessante que, às vezes, o pastor passa situações que o melhor membro da igreja não consegue compreender. Porque o chamado pastoral é o peso que está sobre o pastor, e às vezes ele não tem ninguém para compartilhar. Por isso que é bom a gente ter esse elo entre os pastores, porque às vezes só um pastor entende o que eu estou passando. Que às vezes o irmão, ele ama tanto o pastor, ama a igreja, é dedicado, mas ele não tem o peso pastoral, ele não sabe o que é que o pastor está passando. Não sabe o que aquilo significa, o que aquilo representa. E às vezes o pastor, na ânsia de buscar um socorro, vai procurar um líder, coloca um peso que ele não consegue carregar, acaba desestimulando, né? Às vezes o irmão fica até desorientado, né? E é um peso demais. Então, às vezes o pastor precisa ser pastoreado, né? Precisa ter alguém que compreenda, né? Claro que nós temos Jesus, que é o supremo pastor, mas... Os psicólogos fazem terapia, né? Com outros psicólogos. Quase todos, né? Quase todos os psicólogos fazem terapia. Até para se livrar um pouco da carga dos outros, carga né? Emocional que ele recebe, né? Então, o pastor, ele tem que ter um amigo, pastor, que ele possa abrir o coração também, que ele possa falar. E me diga uma coisa, e pastor, deve tirar férias ou não? Tem que trabalhar. Ele precisa tirar. Precisa, né? É bíblico isso, é saudável, salutar. As igrejas aí, se faz uma vaquinha aí, dá uma... ajuda o seu pastor. Ajuda o pastor a ir pra praia com a pastora, Natal, né? Ir para Natal, para Porto Seguro, né? E você vai ter um pastor renovado, né? Vai voltar um pastor mais disposto a trabalhar, cuidar da igreja e amar os irmãos. Porque às vezes tem pessoas aí que estão nos ouvindo e falam assim, eu nunca dei problema pro meu pastor, nunca. Mas enquanto você está curtindo a sua noite com a sua família, às vezes o pastor não está conseguindo dormir, porque um irmão está preocupado, um irmão está no hospital, um irmão está pensando em desviar, porque é pior do que alguém que está no hospital, é alguém que está pensando em desviar, né, pastor? Porque alguém que está no hospital, a gente ora e a gente vai até onde a gente pode ir, onde a gente não pode, Deus vai, o médico vai.
Mas quando você já fez de tudo, visitou o irmão, orou com ele, fez de tudo, e aí o cara tá pensando em desviar ainda, puxa, dá um desânimo, né? Mina as forças do pastor, né? Você vê, para nós estarmos juntos hoje aqui, né? E nós dois, eu e a minha esposa, estar juntos aqui hoje, nós tivemos que ajustar, né? Não dá para falar assim, vem amanhã, vem depois da manhã. Não, todo agenda, dia nós temos correria. um compromisso, todos os dias nós temos uma visita para fazer, alguém doente para visitar, o hospital para ir orar, e assim vai. Ou ministrar em algum lugar, e assim vamos. Amém. E o pastor tem ministrado muito lugar fora, assim? Não, sai para muito pouco. pouco. É mais na igreja mesmo. Houve uma época em que eu saía mais. É. Mas desde a pandemia para cá eu acabei me distanciando um pouco, aí os convites param um pouco. Param, né? Na verdade a pandemia parou tudo, né? Agora, falando em pandemia, pastor, tem gente que não voltou ainda da pandemia? Ah, tem bastante. Já faz um tempo, né, que já o mundo está retomando e tem gente que esqueceu de voltar, né? Algumas pessoas se habituaram, né, com os coaching, né? Internet, né? Tanto a internet Gente, ó, é importante o pastoreio, é importante esse alimento que você recebe pela internet, tanto é que nós estamos pedindo para você se inscrever e compartilhar aqui. Mas, igreja é corpo, né? É tete a tete, olho no olho. É brasa com brasa. É um abraço, é um aperto de mão, isso você não consegue. É alguém que quer saber, que sabe seu nome, que sabe onde alguém você mora. Alguém te acompanha, né? Alguém que vai te socorrer, alguém que tá junto, alguém que tá junto. Né? Não tem como você... Não existe jantar virtual, né? Não existe um almoço virtual, não existe partir o pão virtualmente. Você precisa, todo mundo precisa de alguém. Né? Ninguém é uma ilha e esse calor humano, essa proximidade é salutar, né? Gente saudável é gente que caminha com gente que tem amigos, né? Jesus mesmo não precisava de ninguém, né? Jesus não precisava de ninguém, mas ele estava no meio das pessoas. Ele estava porque ele queria ter essa interação com os apóstolos, com pecadores, né? Às vezes a gente fica muito fechadinho no nossa turminha, né? Mas Jesus, ele também ia para o meio do povão, né? Jesus era povão. E o mais importante de Jesus é que ele ia para o meio do povo, mas ele nunca pecou, né? Muito pelo contrário, ele que era a boa influência, né? Então é muito importante você que não voltou ainda, está confortável no sofá. Na verdade, pastor, eu tenho dificuldade, sabe, de assistir culto pela... Talvez eu seja velho, né? Talvez eu sou da geração anterior aí, mas me cansa muito live, né? Ficar o culto na live parece que é cansativo. Para mim é cansativo, né? Eu não sei... Eu tenho dificuldade até de ler livro... eu também. Não. Tem que ser eu gosto de papel. manusear ali, de voltar a página, virar... escrever na página, dobrar a orelhinha, marcar... E hoje todo mundo lê livro no celular. Eu falei, como é que você lê livro no celular? Eu acho que eu sou das antigas, hein? A nossa geração, ela pegou essa transformação, né? Eu tenho diploma de datilografia. Olha aí, a gente não sabe nem o que é isso. Tem gente que não sabe nem o que é. Eu me respeita que eu tenho datilografia, eu também tenho, hein? Então, assim, nós somos do tempo da máquina de escrever, né? Hoje a gente usa o celular como se fosse... Nem é computador mais, né? Nem é computador mais. Hoje celular então, faz tudo. Então a nossa geração, ela viveu isso. Mas ela não nos acostumou totalmente com isso. Então, nós não nascemos dentro disso. Então tem algumas coisas que a gente gosta mais lá atrás ainda, né, do jeito antigo. Sem dúvida que a tecnologia, nossa, é uma benção, né? Imagino que se o apóstolo Paulo estivesse aqui, com certeza estaria nas redes sociais, né? Ia estar no YouTube, na internet. Porque realmente é uma ferramenta muito boa, né, para você divulgar o nome de Jesus. Mas você precisa do corpo, precisa estar junto com os irmãos, caminhar junto. Tem gente que não gosta da igreja, procura outra, né? É verdade. Nossa, talvez se a gente voltasse há uns 30 anos atrás, tinha meia dúzia para escolher, né? Se você não se ajustasse naquela, então... Mas hoje tem igreja para todos os gostos, né? Cardápio. Então, vai visitando, então, até você achar uma, mas é importante que você volte, sobretudo para onde você nasceu, né? Para quem te ama, para quem te conhece, volte para a comunhão, né? Volte para o partir do pão, volte para o tete a tete, para o corpo a corpo,
porque é bênção para você. Pastor, as últimas palavras de um homem, ele nunca sabe que vai ser as últimas, né? Talvez o Paulo, ele pressentia que ele estaria chegando o tempo dele, então a gente pega lá as palavras dele, né? Combati o bom combate. Isso está em quase todos. Quando morre um pastor, esse é o versículo chave, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me espera a coroa da justiça. Mas, se fosse hoje, suas últimas palavras para o seu rebanho, o povo que te acompanha, o pessoal da igreja, responde rápido. Quais seriam as últimas palavras? Porque não tem como escolher as últimas palavras, são as últimas. E é importante, que eu tenho no meu coração, com todos os nossos entrevistados, essas últimas palavras vai virar um livro, as últimas palavras dos homens de Deus. Eu acho que as minhas últimas palavras seriam assim, eu de verdade espero que eu tenha vivido de modo que valeu a pena. Que eu tenha feito a diferença na vida de alguém, que eu tenha feito a diferença na vida da minha família, né? Que a mulher que me escolheu tenha vivido feliz, né, do meu lado. Eu acho que a gente se realiza aquilo que fizemos, né, e não daquilo que nós dizemos simplesmente. Então, Amém. de verdade, eu quero ser alguém que tenha valido a pena ter vivido aqui. Então o seu conselho para as pessoas seriam: faça a vida valer a pena. Faça a vida valer a pena. Não importa quanto tempo você vai viver. Faça valer a pena. Então olha para a câmera lá e fala. Faça a diferença. Seja o sal da terra, seja a luz do mundo. Faça com que as pessoas que lembrarem do seu nome, lembrem-se muito mais do que você fez, de bom, do que você fez de mal. Seja a diferença de verdade. Amém. Amém? Essas são as últimas palavras. Se fosse hoje o último dia, seriam as últimas palavras do meu amado pastor aqui. Nós louvamos a Deus pela sua vida, que você possa pegar um pouco dessa experiência, essa trajetória de vida do pastor Miano e seja inspirado para você prosseguir a sua carreira. Assim como Deus se manifestou na vida dele, de repente Deus coloca uma igreja na mão dele e fala para ele: vai, esse rebanho é teu, abre as portas de modo sobrenatural, como foi. E eu me lembrei, pastor, desse testemunho, como as coisas aconteceram assim, que o meu pastor, né, o pastor que me discipulou, nós pertencíamos a uma igreja, né, presbiteriana renovada, na época, e por algumas razões lá, o pastor saiu, né, a igreja presbiteriana renovada, ela tem uma direção que são os presbíteros que tomam as decisões, né, e por umas questões lá, ele acabou saindo, e minha família saiu com ele, e ele ficou reunido na casa do pastor, né, um monte de gente saiu, ficaram reunindo, depois houve uma reconciliação depois de um tempo e tal, ficou tudo bem, mas nesse período estava crítico, né? Não tinham para onde ir. E os irmãos, nós começamos a fazer culto na casa dele. Eu era adolescente, ficava quase criança, ficava na frente ali da casa dele, enquanto meu pai e o pessoal ficava nos cultos, né? Culto de semana. Eu me lembro que no meio da semana, para um carro lá fora e desce um homem e pergunta: pastor, aqui é o pastor Celcino, que era o pastor, meu pastor, que é o meu pastor. E aí, sim, aí ele entra lá para dentro, a gente era criança, avisa que chegou alguém e entrar lá para dentro e conversar. Depois meu pai falou que aquele homem é um fazendeiro que já está na glória. Ele chegava numa cidade, construía um templo sem membro nenhum, inaugurava o templo e Deus mandava as pessoas. E a gente nem sabia da existência dele. E ele bate lá na casa do pastor e fala: nós temos um templo, eu quero passar esse templo para vocês. Está lá até hoje o templo lá em Londrina. E aí ele passou o templo e em uma outra propriedade, em Cornélio ainda, simplesmente deu a chave para... Né, ele acompanhou um tempo, depois ele abandonou, a gente deixou tudo, passou tudo legalmente para o pastor. Então, tipo assim, coisas, milagres de Deus, né? E eu, ouvindo o testemunho do pastor aqui, me lembrei de como Deus faz as coisas, né? De repente, um dia eu vou visitar uma igreja, vou ajudar um pastor e de repente, aí, né? Deus fala: toma, né? O rebanho é teu, vai e seja uma bênção, né?
Então louvamos a Deus pela vida do pastor. E aí que Deus abençoe muito, que 7 anos, agora vem mais 7 pela Leia, né? Os 7, a Raquel, né? Os 7 anos foi pela Leia, agora mais 7 anos a Raquel agora, porque Deus está nesse negócio, pastor. Amém? E nós vamos orar, gostaria que o pastor orasse com o pessoal que está nos ouvindo, né? Que vai acompanhar em qualquer momento, não sei que momento da sua vida, que essa mensagem chega para você, mas Deus sabe todas as coisas e que você seja tocado e abençoado neste momento. Amém. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui esta noite. Amém, Senhor. Por este canal, Pai, aberto de relacionamento, Pai, que as pessoas que aqui vierem possam trazer, Senhor Deus, a Tua palavra, trazer a Tua bondade, o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, Amém, a todas Senhor. as vidas que puderem ser alcançadas. Senhor, nós sabemos que o Senhor é dono de todas as coisas. Amém, O Senhor usa sim. todas as coisas. É verdade. Por isso, Pai, nós colocamos nas Tuas mãos, Pai, esse projeto. Amém. Que se inicia hoje, Pai, mas que nós sabemos que o Senhor tem os seus próprios planos para ele. Amém, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, derrama o Teu amor, Pai, que os Teus filhos possam ser abençoados. Amém. Que as palavras ditas aqui, Senhor Deus, possam servir de estímulo aos corações que nos ouvem. E que todos aqueles, Pai, que vierem aqui, possam trazer, Senhor Deus, algo que enriqueça, que engrandeça o Teu nome, Pai, para que o Senhor seja louvado por cada vida que vier neste lugar. Amém. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe cada um que está nos vendo e ouvindo, Amém. e que a Tua mão poderosa supra de todas as necessidades. Nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor pode todas as coisas. Amém. Por isso, Pai, seja qual for a necessidade do Teu filho agora, supra, Senhor Deus. Em nome de Que Jesus. em nome de Jesus nada venha a faltar, Pai. Sim, Senhor. E sejam todos abençoados pelas palavras aqui. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém. Obrigado. Se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, meu amado pastor. Eu que agradeço. Obrigado, pastor Andréia, por estar conosco aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.